Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma rapidinha com Nus Amorim, nesta terça-feira. Vamos juntos. Cuidado com a pandemia, o vírus está por aí, então cuide da sua saúde e de todos com quem você convive, tá? Gente, olha, hoje, uma hora dessa, né, aqui em Mato Grosso são 9 horas, lá em Brasília, pelo horário que estava previsto, há mais um encontro virtual do BRICS, um bloco econômico que, em teoria, reúne as grandes potências emergentes do planeta. Pelo menos 5 grandes países economicamente pujantes, com uma economia forte e que estão em desenvolvimento, países que têm aí força econômica. São eles o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. BRICS, né? As iniciais, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S da África do Sul, ok? Então, são os BRICS. Foi fundado, na verdade, esse bloco econômico em 2006. A realidade do planeta, a realidade inclusive do Brasil, era uma realidade muito pujante. As perspectivas do povo brasileiro em 2006, na época o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil era um país em franco desenvolvimento. A economia estava entre as 6 maiores do planeta, com perspectiva de crescimento, né? A indústria estava se desenvolvendo, nós estávamos com perspectivas de descoberta de petróleo já naquela época já existiam indícios de encontro de petróleo no pré-sal, que nós hoje já temos, né? Já está sendo inclusive explorado. Enfim, vendendo avião, fazendo submarino, até submarino atômico, nuclear, o Brasil estava já em construção. Enfim, o Brasil tinha uma realidade socioeconômica, o povo estava começando a viver bem, né? As empregadas domésticas indo para a Disneylândia, como diz o Paulo Guedes aqui, né? Enfim, a população estava começando a ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Em 2006, pois é. Então, o BRICS foi fundado. A ideia era exatamente juntar essas potências, digamos assim, para poder alavancar ainda mais o comércio entre esses países. Repetindo, Brasil, Rússia, que é uma potência, a Índia, que é o segundo maior país populoso do mundo, a China, nem precisa falar, olha o que se tornou a China, e a África do Sul. Pois é, e hoje o nosso presidente, Jair Bolsonaro, numa hora dessa já deve estar confabulando com esses países, os presidentes, os líderes desses países. Eu fico imaginando uma ótima oportunidade, inclusive, para o Jair Bolsonaro, depois da ressaca eleitoral, que ele deve estar ainda, né? Curtindo essa ressaca eleitoral esse final de semana, ele não deve ter ficado muito feliz com os resultados das urnas. Só o filho dele, o Carlos Bolsonaro, que se elegeu vereador lá no Rio de Janeiro, graças ao apoio da milícia, enfim. E também com a derrota do Donald Trump nos Estados Unidos, já nas semanas anteriores. Enfim, ele está meio ressaqueado. Mas vai para essa reunião e eu espero que ele consiga, como líder da nossa nação, negociar, conversar, fazer um bom relacionamento com esses países. O Brasil precisa ter acordos bilaterais ou até mesmo em blocos como esse. Já imaginou o Brasil trabalhar com a Rússia? O mercado russo é muito importante, nós vendemos muita coisa para a Rússia. Na Índia, são mais de 1 bilhão de habitantes. Olha só que mercado importante a Índia. A China, nem precisa falar, já compra muito, é o maior parceiro econômico do Brasil. E a África do Sul. Lá na África é um país que também tem um relacionamento comercial muito importante com o nosso Brasil. E aí é uma oportunidade dele conversar, por exemplo, assuntos que dizem respeito à vacina, nossa vacina chinesa aí que está sendo discutida, a própria vacina russa também. 2 países desse bloco estão anunciando vacina, a China e a Rússia, e ambos com parceria aqui no Brasil, né? Então é importante esse relacionamento, ele discutir aí como é que vai ser, como é que nós vamos trabalhar, podemos produzir, de repente, quando bater o martelo e ficar comprovado que essa vacina é eficaz e não tem problema nenhum,
como é que a gente pode produzir, como é que a gente pode já, para imunizar o mais rápido possível e recuperar, inclusive, a economia, né? Já que ele é tão preocupado com a economia, também nós somos preocupados com a economia. Claro, todo mundo quer trabalhar, ganhar seu dinheirinho, claro, mas tem que ter segurança, e a vacina é a segurança. A Rússia e a China são dois países que estão com laboratórios trabalhando ali, em parceria com o Brasil, o Butantan, né? Então, Fiocruz, então nós estamos juntos. O agronegócio, diz respeito ao agronegócio, o Brasil exporta carne para esses países, né? Grãos, tudo isso é importante negociar. E é uma relação que ele está meio estremecida, principalmente com China. Nas últimas declarações do Bolsonaro, né, ficaram meio complicado algumas relações, mas é oportunidade de desfazer esse nó e trabalhar em parceria, fazer novas parcerias econômicas, para que o Brasil possa também se alavancar, se consolidar com uma economia. A informação é que nós que já chegamos até a sexta maior economia do planeta, com PIB, né, o Produto Interno Bruto, caímos no ranking dos países em desenvolvimento, nós já vamos para baixo do 10º no ranking. Então, se bem que questão de ranking nem tem, o que importa mesmo é a qualidade de vida do povo. Tem países que estão lá em 30º, em 20º, e o povo vive muito melhor, vive muito mais feliz do que aqui no Brasil, né? Tem muito. Então, Dinamarca, por exemplo, você vai na Dinamarca, o povo vive muito bem. A economia não é tão forte assim, não é tão rico. O Brasil é muito mais rico, tem muito mais riquezas do que na Dinamarca, na Suécia. Pois é, mas vai lá, ver como é que o povo vive. Outra questão que pode ser discutida é a questão da informática, novas tecnologias, geração 5G, a China está desenvolvendo, tem interesses. Como é que vai ser isso aí? Dá para a gente discutir? Bolsonaro vai ter essa oportunidade. São essas questões que o povo brasileiro espera que um líder, que o presidente vá discutir com grandes nações. Vamos ver. Será que o Bolsonaro tem essa capacidade? Tem essa assessoria, inclusive, a pessoas que possam assessorá-lo e ele conseguir dialogar com esses países em alto nível de interesse do povo? Isso é governar. Isso é se relacionar. O presidente da República tem esse papel fundamental, institucional. E é o que o povo espera quando você elege um presidente. Eu não imagino o Bolsonaro discutindo com Putin, com o presidente da China, nem sei pronunciar o nome dele, o da Índia menos ainda, né, da África do Sul. Então, países... O Putin é macaco velho, né, está na política há quantos anos? O da China também, já é um líder lá, ele já sabe o caminho das pedras, tanto é que é uma grande potência econômica. A Índia, a África do Sul. Então, ele tem que ter traquejo político para poder conversar assuntos desse interesse, desse nível. Esperamos que ele tenha um pouquinho de luz para a gente poder tirar proveito desta reunião que está acontecendo já, virtual, né? Mas que está acontecendo e pode fechar boas perspectivas, tomara que sim, para o povo brasileiro. O outro assunto para a gente encerrar vem na questão da pandemia ainda, uma nova onda que está vindo. E aí tem pessoas, o próprio presidente é negacionista. O que é ser negacionista? Ele nega tudo, nega que está tendo inflação, não tem porra nenhuma, não tem nada. A vacina também, não precisa da vacina chinesa, é comunista. Já falou isso, né? Nega, inclusive, a própria pandemia, ele nega, ele fala, não é uma gripezinha, não vai vir onda nenhuma, isso aí é alarme desse povo, dessa imprensa marrom. Nada disso. Você acha que a Itália, a França, a Inglaterra, os próprios Estados Unidos, os números que se apresentam, é uma conspiração contra Bolsonaro? É uma coisa só de comunista? Para com isso. A coisa é séria, é séria. E essa segunda onda já está atingindo a Europa, já atingiu os Estados Unidos, os números já comprovam isso. Recordes e mais recordes de contaminação e de mortes, tanto na Europa como também, novamente, ali nos Estados Unidos. Fruto de uma política imbecil do próprio Trump, também negacionista, nega que existe essa doença, que ela é tão problemática assim, querendo abrir tudo para o comércio, assim como o Bolsonaro vai na mesma toada. Pois é. Mas, só para a gente ter uma ideia, nós somos, aqui no Brasil, 210 milhões de habitantes. Tá? São 210 milhões de pessoas vivendo aqui no Brasil.
só entre aspas, cerca de 5 a 6 milhões de habitantes. 5. Não chega a 0,25% da população. Nem 0,5%, tá? Então, tem muita gente que ainda não foi contaminado, que pode sim ainda se contaminar no país. Num país de 210 milhões. Vocês imaginem o risco que ainda é. Pois é. Muita gente ainda corre o risco de ser contaminado e muitas vidas podem se perder. Então, as prefeituras têm que se preparar, têm que continuar com as precauções, você, na sua casa, com a sua família, as máscaras, o gel, evitar aglomerações. Você vê nas praias, você vê no comércio, nas ruas, as pessoas já sem máscara, muitas vezes se tumultuando. Enfim, o risco está aí. E o risco é de vida. E vida é uma só, você não tem a segunda chance. Você perder a sua vida, não tem como você voltar atrás e se arrepender. Perdeu, morreu, acabou. Perder um pai, perder uma mãe, perder um filho, perder um ente querido, acabou. Eu mesmo perdi meu pai, acabou. Eu não vou nunca mais conversar com ele, ligar para ele, falar com ele, abraçar ele, beijar ele. Acabou. Acabou. Pense nisso e cuide-se. Cuide-se. Tem muita coisa para a gente ainda conversar. Então, cuide. A pandemia está aí, é uma realidade. Não se iluda pelo que algumas autoridades falam para você, não. Principalmente esse atordoado desse Bolsonaro que nega tudo, nega inclusive a inflação. Ele acha que não tem inflação nenhuma. Desemprego? É exagero, não tem desemprego não. E se tiver também não é culpa minha, é o que ele fala. Pois é, então vamos cuidar. Já que nós temos um despreparado, que a gente espera que tenha um pouco de luz nessa reunião do BRICS, né? Desse grupo econômico hoje, vamos então nós nos cuidar. Beleza? Vamos nessa. Olha, vamos dar um like aí, vamos me ajudar, vamos divulgar, se inscrever e ajudar a crescer a nossa página. Beleza? Vamos nessa. Bom dia.